E é isso aí, pessoal. Boa noite. Mais uma quarta-feira. Parece que é mentira. Como que passa rápido. Gente, parece que foi ontem a última live que a gente está fazendo. E essa é uma live onde a gente tem aí a intenção de se aproximar cada vez mais das pessoas. E é um novo canal de comunicação que a gente cria para que a gente possa discutir assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. Assuntos que fazem realmente parte do nosso contexto e que fazem parte da nossa história e a gente precisa aprender, a gente precisa conhecer um pouco mais. Então, a nossa live, nós trouxemos até você para que você participe, para que você interaja. Isso é muito importante. E o nosso convidado aqui de hoje é o Marcos Poiato, nosso amigo, empreendedor social. É isso, Poiato? Exatamente. É uma pessoa que vai discutir aqui sobre meio ambiente, um pouco mais sobre reciclagem, uma conversa bastante legal que eu também vou aprender. A gente combinou alguma coisa aqui antes, Poiato? Muito pelo contrário. Acabei de chegar, debate pronto aqui, eu não sei nem o que vai acontecer aqui. E chegou hoje, aqui né? comendo aqui umas balinhas. Mostra a balinha aqui, Poiato. Sim, já deixou do meu lado aqui, porque eu adoro. Sou pior que criança por causa dessas bolinhas aqui. E o pessoal já começando a chegar. Fala assim, boa noite. Ângela Alves, olá, meu querido, uma excelente noite. Ângela, para você também. Lu, Alessandro Mescoloto, Molina, meu amigo. Marcos Poiato, se apresente, vai. Sim, Marcos Poiato, nasci em Sorocaba, trabalhei em banco durante 15 anos, depois fui para a indústria farmacêutica, e no momento que eu imaginava de construir um negócio próprio, apareceu essa situação das bitucas de cigarro e eu não me aventurei, porque na verdade eu era um Ninguém está entendendo nada. Bituca de cigarro, aí que nós vamos entrar. Sim. Mas antes, boa noite, já começou a ferver aqui, ó. Sim. Grande Fernandão Zenorte, Jornal Zenorte nos acompanhando. Show de bola. Excelente canal de comunicação. E eu quero dizer mais uma vez que as nossas lives, elas foram aí, tiveram o Zenorte como referência, porque eles foram empreendedores. E por várias vezes publicaram matérias nossas lá, mas eles não perdem tempo. Ajudando a disseminar a consciência da população aqui da Zona Norte. Mas esse pessoal, eles não perdem tempo. Fernando, Ângela, Lincoln, boa noite. Grande Pola, boa noite, Pola. Seu falso, ele está aqui do lado, viu, gente? Grande Alessandro Mescoloto, tudo bem? Doutor Alberto, bem-vindo mais uma vez, doutor Alberto. Faladora. O pessoal espera essa live sua aí, tá vendo? Olha, tá já lutou aí, ó. Já começa a travar. Priscila, boa noite, querida. Felipe Dibe, esse daí é um cara que ele tem bastante participação e é um cara que ele gosta de discutir temas importantes. Inclusive, esses dias ele fez um comentário na nossa página. O Felipe está nos acompanhando, participe aqui junto, hein? E ele falou que tem algumas restrições sobre a aprovação da nossa lei de canudos plásticos. Sim. Então, Felipe, agora vamos debater, que a gente está com um especialista aqui do lado, e a sua manifestação sempre respeitosa, e a gente vai sempre colocar opiniões contrárias, mas respeitosas. Opiniões contrárias com desrespeito não fica. Então, Felipe, você é bem-vindo. Participa aí. Grande Silvia, tudo bem, amor? Vamos lá. A gente começa a ficar... começar a entender um pouquinho mais. Sim. Quero dizer o seguinte, foi aprovada uma lei nossa, no dia de ontem, terça-feira, sobre canudos plásticos. Correto. Você foi uma das pessoas que eu procurei pesquisar um pouco mais sobre isso. Sim. Existem algumas contestações sobre o que isso venha a ser interessante. Sim. Né? Os prós e os contras. Felipe, tá acompanhando? Participa aí. Que eu quero aprender junto com você também. Me diga uma coisa. Essa lei hoje, contextualmente falando, a gente se preocupou com pessoas com deficiência, a gente se preocupou em estudar os canudos plásticos, a gente procurou estudar bastante, estudamos. Sim. Você acha que isso é uma tendência, Poiato? Primeiro, diga o que você faz e fala sobre os canudos. Primeiro, o que você faz
que a gente vai chegar no seu assunto. Exato. Estão vendo lá atrás, ó? Sim. Um cigarrão. Poiato vai falar sobre isso. Fala primeiro sobre os canudos. Sobre os canudos. Então, a ordem do mundo hoje, na verdade, é que nós entendamos as questões ambientais e que essas questões ambientais estejam inseridas no nosso dia, né? No nosso dia a dia, porque o planeta já não suporta tanto impacto mais. São as questões Está saturado. de utilização de recursos e os descartes indevidos, né? Então, existe um esforço mundial, inclusive a ONU protagoniza isso, para que nós busquemos alternativas para minimizar esses impactos. Então, de primeira posição, e não é porque eu estou Fernando aqui, porque é fundamental que os agentes públicos participem desses movimentos. Então, eu já te parabenizo pela essa possibilidade que você teve de colocar essa lei em Sorocaba, porque já de cara já chama a atenção das pessoas. A questão dos prós e contras é natural de qualquer processo. Lógico. Né? Mas nós temos que entender, e que, na verdade, a gente percebe um entendimento da sociedade com relação a plástico, por exemplo, que é um dos lixos mais impactantes no mundo. São 450 anos para se decompor. E nós vamos ficar esperando o quê? Né? Então, quando a gente se depara com uma situação do canudinho, que para muita gente pode parecer insignificante, mas você imagina num universo de 200 milhões de habitantes, usando 1, 2 canudinhos por dia, você já vê o que é esse descarte absurdo. Agora, não é só o descarte, é o que isso representa de impacto e o que isso vai proporcionar em termos de mortandade de animais, de peixes, e de uma série de outras coisas que vão estar envolvidas com isso. Então, as políticas públicas, os agentes públicos, elas têm que começar a ser trabalhadas, e fico feliz de estar tendo essa possibilidade de estar aqui hoje, como um agente também que atua na área, de poder participar desse debate, porque nós estudamos, e às vezes não somos ouvidos. Na verdade, o vereador também, Poiato, é muito importante todo mundo saber, que cada projeto que o vereador faz, ele não é um expert no assunto. Sim. Ele vai procurar saber sobre aquela situação e vai procurar os especialistas nisso tudo. E isso é um exercício que você está demonstrando, e o que nós estamos falando aqui, do que as políticas falam. Hoje, nós temos que trabalhar de forma integrada. Porque às vezes você toma uma decisão aqui, pensando num problema, mas você não está imaginando tantos outros que você vai ocasionar. Então, esse debate, essa possibilidade de conversa é que cria o movimento para a gente chegar na solução. Vou só continuar aqui, ó. Terezinha Molina, boa noite, meu bem. Patrícia Vieira, querida, boa noite para você também, viu? Oi, Benê. Boa noite para você também, querida. Roberto Carlos Pardini, sempre acompanhando e dizendo isso, sustentabilidade na veia. Maria Molina! Eia! Vamos lá, Ricardo Corrêa entrando, grande parceiro. Felipe Dib, a lei na teoria é excelente, porém na prática no Brasil a alternativa é o uso de copo descartável, Sim. Já que o canudo de papel é difícil acesso e caro. Abraço, vamos lá. E nesse momento, veja bem, você provoca... Felipe Dib. Felipe, você está correto, sempre o posicionamento é correto, mas veja bem, se não existe uma provocação, a gente não vai buscar solução. Então, veja bem, quando você dispara ou sanciona a lei, a cadeia começa a se movimentar para a gente buscar as soluções. Então, é o que você falou, a teoria é excelente, nós temos que transformar isso também na prática. E isso é o que nós diariamente conversamos, né? E isso tem um sentido também que nós falamos diariamente. O nosso nível de consciência ambiental no Brasil ainda é baixíssimo. As políticas ambientais do Brasil são novas, elas são ótimas, mas são novas. E nós temos pequena participação ainda da população por falta de entendimento. Mais do que lei, tem que ter uma mudança cultural, né, Poiato? Exatamente. Então, é nós sairmos da teoria para a prática. E veja bem, quando o vereador ou qualquer outra autoridade, ela se mobiliza e lança um projeto para o mercado começa a se movimentar. E vai buscar... Ele é motivado, né? Ele é motivado, né? Porque você não tem outra alternativa. Ou vamos fazer, ou não vamos fazer. Vão ficar estudando. Tanto, Poiato, que é muito importante isso que o Felipe Diebe está falando, é o seguinte.
Tanto que a nossa lei original, ela entraria em vigor a partir do dia 1º de janeiro, Sim. a proibição de canudos. Só canudos biodegradáveis, ou aqueles de inox, ou de bambu, de plástico não mais. Mas nós entendemos que ainda, para essa mudança, a lei da oferta e procura, para não prejudicar o comerciante, Sim. nós colocamos que essa lei vai entrar em vigor só no final do ano que vem. Sim. Então, a gente vai ter um ano para adequação do mercado. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, só com a nossa lei já em discussão, vários estabelecimentos comerciais, Pato, deixaram de utilizar. Sim. Já se adequaram. Então, isso é muito importante. Mas o que o Felipe fala é muito bom a gente saber, mas a gente tem 12 meses para se adequar a essa nova realidade. E tem mais uma coisa que ele fala na pergunta, no comentário dele. Já, de papel ele é mais caro e já que o papel é difícil acesso e caro. Então, veja bem, por que ele é caro? Porque ele não era utilizado. Então, à medida que começa a ter demanda, lei oferta e procura. A tendência é baratear. Assim como já foi canudinho. Quando foi lançado o canudinho, também era caro. Então, a sacolinha plástica também teve um momento em Sorocaba que foi proibida. Sim. E aí a sacolinha biodegradável era mais caro. Mas os produtores da própria sacolinha plástica, eles se adaptaram e começaram a produzir também a sacolinha plástica biodegradável. Sim, e os processos ambientais, eles são um pouco mais trabalhosos. Você demora anos para estudar. Depois nós vamos falar da nossa tecnologia, que é uma quebra de paradigma também, mas só para falar em termos de tempo. Entre pedido de patente e registro da patente foram 11 anos. 11 anos. 11 anos. Isso é um absurdo, mas essa é a realidade, a gente convive com isso. Então, as pessoas também têm que se adaptar a isso, e ter um pouco de calma, um pouco de paciência. Mas nós vamos chegar lá, por quê? É necessário a retirada dos plásticos do mercado. E no caso do canudinho, é uma coisa que já está comprovadíssima que é desnecessário, não tem sentido mais a gente estar fazendo uso. Eu estou falando com você aqui, ouvindo você, Poiato. Tá vendo? Tá roxo aqui meu olho? Ó. Sim. Eu estava jogando bola ontem, me deu uma pancada. Mas não foi o Rodriguinho, né, que deu essa bolada? Rodrigo, coitado, daquele tamanho. Ele consegue jogar futebol? Aonde? Ele joga com a criançada. Joga no infantil. No infantil. Tá certo. Fábio Cardoso, boa noite, saudades também, meu irmão. João Henrique, Alex Nogueira, esse é um irmão que eu tenho. E casado com a Luciana Aro, que é uma amiga de primeira linha. O Alex era meu amigo de indústria farmacêutica. Aí, ó, Alex, é isso aí mesmo. Aliás, Alex, você tá devendo umas par de cerveja pra mim. Aí, ó, quero ver. Aí, apareceu? Eu vejo ele na piscininha lá, com os churrasquinhos. E não convida. Eu também tô fora dessa. Já. Marcinha Rodrigues. Ele virou gerente agora do laboratório. Agora tá chique. Agora tá chique. Roberto Carlos Pardini. Hoje, existe película desenvolvida da fécula da batata, amigo. Meu especialista, a área desenvolveu, vai virar canudo biodegradável. Já virou tubetes, multa para árvores, estou desenvolvendo máquina. E ele para produção em larga escala. E nós vemos aí os canudos comestíveis que já existem no mercado. Vai aparecer uma série de situações inovadoras aí, e à medida que existe demanda, o preço também cai e vai ter mercado para todo mundo trabalhar. Boa noite, Giba! Nossa, muita gente. Soninha, nossa historiadora querida, seja bem-vinda. Falei com ela de manhã. Primo de César, fazendo o maior sucesso cantarolando por aí, hein? Ó, leia meu comentário sobre os quizzes. Benê Galvão, boa noite. Gostaria de saber muito quem vai fiscalizar e se for aplicar a multa, qual o valor? Então vamos lá, Benê. Quem vai fiscalizar é o setor de fiscalização da prefeitura, mas os maiores fiscalizadores somos nós, cidadãos, que quando a gente vê alguma coisa errada, não é só em relação ao canudo. Tá bonito, Poiato. Tá bem. Tô me arrumando aqui. Quando a gente vê... É que o vereador, eu cheguei aqui, ele tava passando maquiagem. Eu não tive tempo de passar maquiagem. Você acha que esse rostinho precisa, Poiato? Benê, o maior fiscalizador é nosso. Nós somos os maiores fiscalizadores. Então, quando a gente vê alguma coisa errada, em qualquer situação que seja, a gente tem que ligar no setor competente, ou no 56,
Então, quando a gente vê alguma coisa errada, a gente liga. Agora, quem vai fiscalizar é a prefeitura. Mas a lei, e o valor da lei você falou, né? São 120 UFESPs. A primeira lei, a primeira autuação. Não. Ó, tô lendo aqui, ó. O descumprimento da proposta acarreta em advertência e intimação para acessar a irregularidade. Então, a primeira vez que o fiscal pegar o canudo plástico, daqui a um ano, quando a lei começar a entrar em vigor, entrar em vigência, é só advertência. Na segunda constatação, são 120 UFESP, dá R$ 3.084. E na terceira, multa em dobro, e assim sucessivamente. Então, mas o objetivo nosso não é multa, não é arrecadar. O objetivo nosso é mudança cultural. E isso depende de nós. A gente não pode mais ter aquele jeitinho brasileiro, sabe? Ah, sinal vermelho, não tem ninguém olhando. Vamos! Olha para cima, vê se tem câmera. Não tem câmera, vamos passar, não tem câmera, para. Sim. Então, a gente, né, essa consciência Sim. que todos nós temos que desenvolver. E só fazer um comentário em cima disso, porque o que acontece? A gente percebe na sociedade uma predisposição para trabalhar essas questões ambientais, né? Até motivado pelos próprios filhos das escolas, que estão acentuando cada vez mais esses aspectos nas escolas, e elas chegam a cobrar dos pais essas atitudes. Então, veja bem, a intenção dessa ação não é a multa em si, mas é cada vez mais mobilizar a sociedade para as práticas adequadas ambientais. E eu queria fazer um outro comentário antes de tudo isso, porque eu tive agora no Rio de Janeiro, num evento do Comitê Cleantech de Startups. O que é isso? São as empresas nascentes que trabalham com as energias limpas e com os projetos de sustentabilidade. Não entendi nada. Startups são empresas inovadoras, empresas nascentes que estão nascendo agora, Sim. novas, mas com desenvolvimento de tecnologias para a área ambiental. Acho que fica mais claro. Sabe qual a constatação que nós tivemos lá numa apresentação? 97% das empresas startups, elas estão vocacionadas para aplicativos, softwares, computação. Só 3% na área ambiental. Então, veja que a conversa ela vem um pouco mais profunda para a gente chegar nisso aqui. Mas por que isso? Olha a história do canudo. Eu tenho no mercado, por hábito, as pessoas estão acostumadas, é cômodo, eu tenho um canudinho de plástico. Quando eu falo de retirar o canudinho, né, já é uma comoção nacional. O que eu vou fazer sem o canudinho? Certo? Mas tem alternativas, vários canudinhos de bambu, de vidro. Ou sem canudinho. Ou sem canudinho, de papel, por exemplo. Tal. Só que acontece, as indústrias estão se adequando a essa. Então, a gente tem que ter um pouco de calma, porque na questão ambiental, a gente necessita de estruturas físicas, diferente de um menino na frente do computador, ele desenvolve um software, aparece alguém lá, vem e compra por $1 milhão de dólares. A indústria ambiental ela é diferente. Depende de estudos, de publicações científicas, validações técnicas, educação ambiental, legislação ambiental. Eu tenho que cumprir, eu tenho que construir um prédio, eu tenho que ter equipamentos. Tal. Então, veja que os investimentos na área ambiental e até as políticas públicas que não existem, elas até desestimulam essas aplicações. Então, veja bem, quando você tem um movimento para mudar isso, as empresas vão começar a se adequar e vão começar a investir. E aí nós vamos ter alternativas. Mas precisa ter o pontapé inicial. Tem que ter, porque senão a gente não... É por isso que a gente não anda. É por isso que a gente fica travado na questão ambiental. Alexandre Lima, parabéns, Poiato, pela palestra que assisti essa semana na Biblioteca Municipal. Vamos acabar com as bitucas de cigarro. Estamos chegando nas bitucas de cigarro. Grande abraço, Alexandre. Foi excelente a atividade que nós tivemos lá com a Guarda Municipal. Nena, boa noite. Carlos Eduardo, boa noite. Soninha Paz, boa noite para você também, querida. Oi, Rô, boa noite, querida. Agora, deixa eu fazer um comentário. Faça. A Sônia Dini, não estou vendo aqui, ela você brigou com ela. A Sônia Dini, hoje? sabe o que acontece? A Sônia Dini é o aniversário dela dia 12, ela já começou a se arrumar antes. Ela se arruma 2 dias, começou a arrumar 2 dias antes, entendeu? E você sabe que ela fica arrumando palestra pra mim? Ela não para mais de encher o saco, né? Não, mas ela não vai em nenhuma. Ah, então. Ela terceiriza. Mas ela não vai. Ela terceiriza. Estou fazendo uma cobrança ao vivo aqui. Doutor Alberto, momento de conscientização ambiental concomitante à aprovação da lei.
processo educativo. É isso aí. E esse é um outro fundamento. Não adianta ter alternativa se a gente não tiver conscientização, se não tiver mobilização com a sociedade para explicar o porquê e falar como nós estamos fazendo aqui. Lembrando, a nossa lei entra em ação daqui 1 ano. Exatamente. Teremos 1 ano para a gente se adequar. Sérgio Poli, nosso vereador, amigo, antes de qualquer coisa, meu amigo, presidente da Câmara Municipal de Iperó. Sérgio, mais uma vez bem-vindo, ele não perde uma live nossa. Também é um brigador pelas causas dos mais necessitados. O Sérgio é vereador em Iperó? Vereador e presidente da Câmara lá. Ah, show de bola. Então eu preciso mandar um recado para ele lá. Então manda aí já. A gente tem várias conversas com o prefeito lá, que inclusive é presidente do Cerizo, né, do Comitê de Bacia. Nós temos a Alessandra, temos o vereador Marquinho, que são parceiros, e Iperó está querendo implantar esse trabalho, como nós temos várias cidades da região. Então, por favor, senhor Sérgio, ajude nós, ajude o prefeito aí a viabilizar essa atividade para Iperó também. É uma inovação tecnológica, vamos levar para Iperó. Aí, Serginho, tá vendo? Vamos lá. Regiane, boa noite. O que parece aos olhos de muitos bobeira, bom saber que tem gente que se preocupa com o futuro. Parabéns, belo projeto. Luciana Braguin, boa noite, Poiato. Passe no New York Bar para colocar a bituqueira. Poxa, Luciano, eu vou falar uma coisa para você. Eu estava esperando esse comentário seu e não tive oportunidade ainda, nem tempo para tomar uma cerveja lá no New York. Não é só colocar a bituqueira, não, porque a gente vai consumir lá também e vamos levar os amigos lá. Mas obrigado pelo contato. Só não vamos fumar. Só não vamos fumar. Não, porque as pessoas fumam. O que não pode... O que não pode... Mas vamos falar que é verdade. O cigarro ele está um pouco em desuso. Né, exatamente. E nós trabalhamos isso também. Então, o ideal é que as pessoas reflitam sobre isso, pensem em parar de fumar ou diminuir o consumo de cigarro, mas se fumar, jogue nos coletores da Poiato Recicla, porque esse material pode ser totalmente reciclável e virar um amplo trabalho de inclusão social e também de educação ambiental nas escolas, como estamos fazendo. O Wilson Oliveira, o Céu Wilson, também é um guarda municipal excelente, maravilhoso. Está falando aqui, ó. Boa noite, meu amigo Dini. Estive no auditório da Biblioteca Municipal, onde tive a oportunidade de levar os alunos, guardas de Buri e Ibiúna para assistirmos à palestra do senhor Poiato. Meu muito obrigado pela oportunidade, pois agregou muito conhecimento a todos nós sobre o assunto sustentabilidade. Exatamente. Eu quero mandar um abraço para a Luciana, também, esposa do Alex. Né? E para o senhor Wilson, um agradecimento especial, porque a atenção que eu recebi do pessoal da guarda lá foi fantástico, inclusive do secretário de segurança, que ficou todo o tempo lá que nós estamos falando, e a interação com eles foi muito bacana, ajudou muito na atividade. Roberta Urquiza, bem-vinda, querida. Parabéns mais uma vez porque você está aqui. Rony, parabéns, Fernando Dini, faz o melhor. Obrigado, Rony. Ricardo Corrá, faço parte do Condema. E a palestra do Poiato foi surpreendente para mim. Não fumo, mas me preocupo com o meio ambiente. Assunto excelente e pertinente. E só um esclarecimento para todas as pessoas que não nos conhecem ainda. Nós temos parcerias com o Instituto Câncer, nós trabalhamos com as sociedades organizadas que trabalham o tabagismo, e o nosso fundamento de trabalho é mostrar todo o impacto negativo do cigarro, seja na saúde e no meio ambiente. Nós não estimulamos as pessoas a fumar, muito pelo contrário. E tenho certeza que essas pessoas que estão comentando com relação à palestra, porque é exatamente o que elas viram, né, na atividade. Né? Poiato, estamos aqui com mais de 650 mil pessoas nos acompanhando. Excelente. Quero dizer fiquei famoso, de repente. Tá vendo só? Ou eu fiquei famoso, não estou sabendo, né? Então, Poiato, vamos lá agora, vamos entrar... Até meu filho tá me ouvindo. Quem é esse menino aqui? Gabriel, um abraço para você, Gabriel Poiato. Gabriel, esse eu não conto. O Gabriel é diretor administrativo da Poiato Recicla e eu tenho 2 filhos maravilhosos que, na verdade, me dão toda a retaguarda que nós precisamos na empresa. Então, quando eu saio da empresa, ela fica totalmente resguardada com eles lá. E outra coisa, eles viraram também agentes sociais nessa empreitada que nós estamos aí pelo mundo. Isso é muito importante. E agora você vai falar um pouco mais das bitucas de cigarro. Gente, sim, se vocês acham que o canudo plástico é maléfico ao nosso meio ambiente, vocês vão conhecer agora o que a desgraça não pode falar essas coisas, da bituca de cigarro
faz no nosso meio ambiente? Começa, Poiato. O que Sim. você trouxe aí? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui a massa celulósica, né, Faz para muito bem. as pessoas entenderem o que é feito das bitucas de cigarro. Então, olha, nós, junto com a Universidade de Brasília, foi desenvolvida uma tecnologia para reciclar bitucas de cigarro. É um processo químico e cozimento. Então, nós temos... Você tem que falar uma linguagem mais popular. Sim. Não, processo químico e Tá, cozimento. o que é isso aqui? Nesse processo químico, nós retiramos toda a toxicidade do cigarro. Nós transferimos Então, para a pera um água. pouquinho. A pessoa está lá fumando, joga o seu cigarro Na na caixa rua. coletora. Não, na caixa coletora. Sim. Certo. Não é na rua. Não é na rua, é nas Mas então caixas. você fala pra gente primeiro o que isso dá, o que a bituca faz no meio ambiente, Poiato? Então vamos voltar. As bitucas de cigarro são os lixos mais comuns jogados em ruas e calçadas. Qualquer lugar. É o lixo mais tóxico do planeta. Não é Sorocaba, não é Votorantim, não é Piedade. Bituca de cigarro é jogada em qualquer cidade do mundo. Inclusive no Japão, alguns cidadãos jogam bituca de cigarro no chão. Né? Isso já foi mostrado claramente. Bom, a bituca de cigarro ela tem 8.680 substâncias tóxicas. O que faz disso se tornar o lixo mais tóxico do planeta? A bituca de cigarro é o lixo. É uma bombinha tóxica. Vamos mostrar aqui, Poiato. Você mandou isso aqui, né? Exatamente. Top 10. Os itens mais encontrados nas praias brasileiras. Sim. Número 1. Bituca de cigarro. Bituca de cigarro. 2. Tampa de garrafa PET. 3. Canudos plásticos. Canudo plástico. 4. Garrafa plástica. 5. Sacola plástica. 6. Embalagem plásticas. 7. Copos e pratos plásticos. 8. Garrafas de vidro. Sim. 9. Pedaços de isopor. E 10. Talheres plásticos. Sim. Então, primeiro é top 5. Bituca de cigarro. Bituca de cigarro. É uma poluição difusa, segundo o governo, porque ela é jogada em lugares distintos. Mesmo o cidadão que fuma aqui agora um cigarro, daqui a pouco ele fuma do outro lado da rua. Depois ele fuma no bairro dele, daí ele fuma na prefeitura. E assim, joga jogando tudo no chão. Jogando. Então, por hábito, as pessoas fumam e jogam no chão. Só que as pessoas não têm entendimento que essas 8.680 substâncias tóxicas... 8.680 substâncias fazem da bituca de cigarro um lixo tão tóxico quanto o lixo hospitalar. Aí eu faço a pergunta. Igual o lixo hospitalar? É igual ou pior, porque dependendo do lixo hospitalar, ele não tem 8.000, não tem 5.000 e não tem 2.000 substâncias tóxicas. Então, a bituca de cigarro, quando nós pensamos em trabalhar, nós já tínhamos evidenciado tudo isso, né? Então, veja bem, por que trabalhar com a bituca de cigarro? Você é louco. Não, não sou louco. Nunca ninguém fez esse tipo de atividade, certo? E nós precisamos evidenciar. E com a chegada da lei antifumo, o que já era ruim ficou pior. Por quê, Poiato? Por quê? A lei antifumo, que é fantástica, excelente, só que ela não foi completa. Nós tiramos as pessoas dos ambientes internos e limpamos os ambientes e livramos as pessoas do fumo passivo, correto? Correto. Nós tiramos as pessoas do cheiro e da fumaça do cigarro. Porém, nós colocamos as fumantes para fora dos ambientes e não se pensou nos dispositivos. E aí entra uma outra situação, que é a situação ambiental e é a questão da responsabilidade social. Quando eu trago aqui para a Câmara 1.000 pessoas, 500 pessoas, quando eu levo para uma indústria 2.000, 4.000, 5.000 pessoas, o que acontece? Essas pessoas impactam os ambientes. E de quem é essa responsabilidade? Certo? A responsabilidade é do agente gestor do local, é do estabelecimento. Então não foi pensado nisso, mas nós estávamos pensando nisso lá em 2006, em 2010, nós trouxemos para o mercado essa questão. Por quê? Nós temos que ter um dispositivo para descarte desse resíduo. Porque senão o cidadão joga no chão. Aí eu pergunto para o cidadão. Nós ficamos trabalhando com as crianças nas escolas, ficamos nas universidades falando o quê? Jogue o lixo no lixo. E o que o cidadão faz com o cigarro? Joga o lixo no chão. Então não é um contrassenso, Fernando? Sim. Certo? Então nós precisamos trabalhar adequadamente. E não é questão de incentivar. Porque as pessoas falam, mas estão fazendo isso, está incentivando. Eu falei, gente, vamos ser um pouco mais coerentes com as coisas. Jogar no chão pode. O lixo mais tóxico do planeta.
Mas jogar numa lixeira, Mas não. então, não é só aquela parte que você fuma, que tem mais de 8.500. Na verdade, A não. bituca também? Não. O filtro? Olha, vocês estão vendo ali, a parte branca do cigarro é ali onde está o tabaco, certo? É a planta. E ali a indústria insere X números de substâncias tóxicas. E você tem o filtro, que é a parte amarela que vocês estão vendo ali, certo? Ali é acetato de celulose, né? Então, que na verdade é o filtro. Ele não é feltro, ele não é fibra de vidro, tal, que tem muita coisa muito paradigma para ser quebrado com relação a ele. Ele é acetato de celulose. Quando você tem um cigarro não aceso, ele tem 5.365 substâncias tóxicas. Quando você acende ele e queima, ele muda a composição química. E aí, quando o cidadão está tragando, ele está trazendo para o filtro. Só que uma parte é retida no filtro, outra parte vai direto para o pulmão e que depois vai ser distribuído pelo organismo do cidadão. Então, veja bem, parte dessa toxicidade fica no filtro, outra parte vai direto para o pulmão. E é isso que nas atividades a gente explica, olha, o certo e tudo que já está mostrado, porque ninguém nega que o cigarro faz mal, e na verdade nós falamos que o cigarro mata. É o maior inimigo da sociedade. Fique longe do cigarro. Mas o que acontece? A sociedade fuma. E é lícito, Fernando. Então nós não podemos acusar, não podemos inibir, e nós temos estratégias para trabalhar isso. A classe médica trabalha muito bem isso. Mas nós estamos falando de proteção ambiental, é uma outra coisa. Tá, mas aí que eu quero entender o seguinte, ó. Eduardo Momesso, tudo sempre nos acompanha. Uma das leis que deu certo foi fumante ter lugar reservado para fumar em bares e restaurantes. Você acabou de falar isso agora, né? Sim. Que, na verdade, aumentou o número de descarte irregular, né? Sim. E se a gente sair, andar em bares, restaurantes, que a maioria não tem, você pode olhar a calçada, você vê que é uma enxurrada de bituca de cigarro. E o fumante é catastrófico o estrago que o cigarro faz no pulmão, né? Então, o nosso trabalho, ele evidencia isso e fala para o cidadão, gente, a gente precisa achar um Então, aí você descobriu que estava cheio de bituca no mundo. Exatamente. E ninguém fazia nada com a bituca. Quanto tempo demora para decompor uma bituca de cigarro? Quando dá entrada ali de fumo, demorava 5 anos. Hoje, os estudos mostram 15 a 20 anos. Para se decompor? Para se decompor. Agora tem um detalhe, essas substâncias tóxicas aí, com o próprio sereno ou na água, ela se dissolve e ela vai contaminando o solo, ela pode chegar no lençol freático, ela em contato com a água, ela vai se dissolver e vai soltar essa substância. E qual é o impacto da bituca na água? Então tem um estudo que mostra, um estudo da USP, que mostra o seguinte, 2 bitucas de cigarro, só 2, misturadas em 10 litros de água, ela gera o equivalente a 10 litros de esgoto. Peraí. Uma bituca, duas bitucas de cigarro em 10 litros de água. Em 10 litros de água gera 10 litros de esgoto. É esse o impacto. E aí, então, olha só como que a cabeça da gente não vai além. Então, o maior problema da bituca do cigarro não é a decomposição dela no meio ambiente, que já são de 15 anos. Sim. Teoricamente, em relação ao canudo, é pouco, porque o plástico é 450 anos. Sim. Então, a bituca de cigarro são 15 anos. Sim. Mas não é isso que nós estamos focando. É a toxicidade dela. É a toxicidade, é o lixo mais tóxico que tem no planeta. Então, isso daí, quando em contato com a terra, choveu, jogou na poça, aquela água fica contaminada. Exatamente. Então, nós não estamos falando que o uso do cigarro por um período prolongado do cidadão vai provocar uma situação desconfortável nele, de patologia. Não, mata mesmo, mata mesmo. Mata, cigarro mata. É a mesma coisa quando ele descarta. Então, veja bem, vamos falar em varrição de rua. Tem despesa. 40% do lixo, ou micro lixo jogado nas ruas e calçadas é bituca de cigarro. 40% dos lixos da rua? Dos lixos pequenos, lixos de mão, micro lixo. Né? Papel de bala, guardanapinho, tampinha de garrafa, tá ali na estatística. 40% é bituca de cigarro. É o lixo mais comum encontrado nas ruas e calçadas. Do mundo. No mundo, não é uma particularidade da cidade. É por isso que nós estamos saindo para fora do Brasil explicar como que nós estamos conseguindo fazer isso. E aí, o que você descobriu, Poiato? O que você descobriu? O que você faz agora, você tem um descarte de bituca, que já é antigo já isso daí. Sim. Explica para nós o processo.
Sim. Aí nós temos uma inovação tecnológica desenvolvida pela Universidade de Brasília, que é um processo químico para retirada dessa toxicidade, né, e transformar em algo útil, que na verdade é esta massa celulósica. Imagine uma massa de papel, de pão, tudo bem, mas a bituca, peraí, a bituca você joga na caixinha. Sim. Aí nós temos, caixinha lá, então. nós temos toda a logística de coleta. Então isso daqui vai na frente dos locais. Sim. E veja bem, olha, para quem não conhecia essa caixa, ou conhece, mas não imagina o que tem envolvido aqui. Então, nós desenvolvemos uma caixa coletora de bituca, ó, não é bituqueira, porque nós estamos criando um novo comportamento, é um novo processo de tratamento desse resíduo. Então, nós criamos uma caixa coletora diferente de tudo que tem no mercado, mas, porque o cidadão, ó, é caixa coletora, ele vai jogar bituca de cigarro aqui. Então, ele apaga a bituca dele e joga, certo? Essa caixa tem esse espaço frontal aqui para nós colocarmos mídias educativas. Por quê? Lembra que a gente falou que não adianta ter um dispositivo e não tiver educação? Então, a gente já criou um mini outdoor também ambiental. Fundamental. Então, isso daqui fica aí na frente de lanchonetes. É uma lixeira para ser colocada em bares, restaurantes, empresas. E daí? Você jogou aqui a bituca. Sim. Depois, faz um coletando de quanto em quanto tempo? Aí nós temos um roteiro, nossa equipe, né? Nossa equipe de coleta tem um roteiro que ela passa semanalmente para recolher e fazer a limpeza e higienização da caixa. Como o nosso amigo lá falou, é um cheiro insuportável a bituca de cigarro. Então você tem que, periodicamente, estar fazendo a higienização dela. Mas tem um detalhe também, que não é só a higienização, é a corrosão. Essas substâncias tóxicas das bitucas de cigarro, elas são altamente corrosivas. Ah, é? Então, você tem que fazer uma limpeza periódica, porque nós trabalhamos com sustentabilidade. Isso aqui tem que lavar também. Você tem que limpar ela. Então, o que acontece? Essa limpeza periódica é para que não haja corrosão e a gente aumente o tempo de vida útil da caixa. Então, tudo bem. Então, a toxina do cigarro destrói, inclusive, a lata. Ela enferruja, ela fura isso aqui. Certo? Louco, isso aqui é uma chapa de ferro. Então, veja bem, a corrosão é tão alta que ela fura isso. E é exatamente o que faz no organismo da pessoa também. Né? Então, essa isso aqui é uma lata. Isso aqui... A toxina fura isso aqui. Fura. Eu poderia até ter trazido uma, porque a gente vai retirando e vai fazendo a manutenção das caixas, para a gente recuperar ela. Oiato, nosso tempo está chegando no fim. O que eu quero dizer? Sim. Vamos, explica para a gente. Daí a pessoa depositou aqui. Sim. Aí a pessoa vai lá, retira de semana em semana. Vai para onde? Pesamos e geramos um certificado para as empresas e para as instituições que trabalham com ele, porque a gente tem que mapear esse resíduo. É um resíduo tóxico. Chegando na nossa usina, em Votorantim, né, na incubadora de Votorantim, nós temos toda a estrutura para processar isso. Então, nós vamos fazer o uso da tecnologia, que é água, bitucas de cigarro... Você vai falar essas coisas, vamos montar uma fábrica. E a solução química... Não tem problema, nós estamos parceiros. Tem muita bituca jogada nas ruas e calçadas, não tem problema. Então, nós vamos ter água, a solução química e as bitucas de cigarro. 5 horas fervendo a 100 graus de temperatura. E o que vai acontecer? Nós vamos tirar toda a toxicidade do cigarro e transfere para a água. Um detalhe, o nosso prédio é um prédio, nós somos uma empresa conceito, nós trabalhamos com todos os parâmetros da lei. Nosso prédio é um prédio sustentável que faz captação de água de chuva e armazenamos a água. Então, a água que nós usamos no processo é água de chuva, não é água potável. Bom, passou o processo, nós temos a contaminação na água. Essa água contaminada vai para tanques de contenção, ela é tratada e ela volta para reuso. Ah, que bacana. Nós não descartamos. Então, tem uma água que é podre lá, que é essa água... Totalmente tóxica. Aonde que entra isso aqui agora? E ela é tóxica. Então, ó, tratamos a água. Esta massa, ela vai para um tanque, vai ser lavada, vai ser retirado o restinho de resíduo que está aqui, e ela vai ser prensada como ela está aqui, ó. Ela está durinha assim. Que não isopor. Isso aqui é bituca. Isso aqui é bituca de cigarro. Só que a bituca de cigarro, nós não podemos deixar ela caracterizada. Nós não vamos fazer trabalhos escolares com isso aqui. Nós não podemos levar em forma de bituca. O que acontece? Ela sai do tanque da lavagem e vai para um triturador industrial. Então, nós descaracterizamos e prensamos. Então, ela fica essa massa... Que não lembra nada de cigarro. Ninguém vai... Se eu não falar, ninguém vai saber que isso aqui é a base de bituca de cigarro. E depois?
Depois, nós temos parcerias com várias instituições, prefeituras, e que a gente faz trabalhos de educação ambiental e de processos de artes com essas massas. Então, veja bem, Prefeitura de Sorocaba, nós fizemos agora no Parque da Biquinha, nas férias das crianças, oficinas com o uso dessa massa. Então, o que acontece? Elas vão aprender a fazer cones para fazer plantio e germinação de sementes. Isso aqui vira um papel, então, também? E aí nós vamos ensinar as crianças, por exemplo, numa aula de educação ambiental, que ela pode substituir o plástico por papel de bituca de cigarro para ela fazer o plantio. Isso aqui não é mais contaminado. Totalmente esterilizado. Isso aqui não tem nada de contaminação. E depois, o que vai acontecer? Germinou, ela vai fazer uma covinha e vai plantar com o papel. O próprio papel vai se dissolver na natureza. E nós deixamos de usar os tubetes. Entendi. De plástico. Sensacional. Então, aí... E quanto tempo isso aqui demora? Caiu, travou tudo. Vocês veem como que é o negócio. Começou a chegar muita gente, e aí travou e caiu. Agora o pessoal começa a se reconectar. Poiato, olha lá. Você tem que entrar tudo de novo. Sim. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal entrando. Bom, vamos lá, Poiato. Sim. O pessoal não entra, mas depois eles vão assistir a gente falando. Sim. Quanto tempo demora isso daqui para se decompor na nossa... 20 dias, 30 dias, ele se deu. A própria terra vai absorver esse material. 30 dias? E veja bem, quando essas massas são produzidas, elas são analisadas também por laboratórios credenciados a Inmetro. Então, todo o nosso processo ele é certificado e ele é acompanhado pelos pesquisadores. Nós estamos trocando informações constantemente com a Universidade de Brasília. Eles vêm para cá, nós estamos lá, e assim a gente vai aperfeiçoando e evoluindo nesse processo. Tá, Poiato, eu quero saber o seguinte. Sim. Voltou, né, Lu? Valeu. Caiu, gente, porque estava muito carregado, muita gente participando, e aí chega e trava mesmo. A gente vai ter que comprar, Poiato, sim, um computador da NASA. Show para a de bola. gente fazer nossas lives. A NASA convidou nós para fazer uma visita lá, a gente a gente já vai aproveitar. Tem uma vaga? Já vê lá se tem um computador da hora, né? Sim. 20 dias para se decompor isso daqui, que é de bituca de cigarro. Sim, papel artesanal, feito com massa de bituca de cigarro. Poiato, o que você enxerga para o futuro ambiental? Você vê uma saída rápida? Existem países muito mais avançados, ou as dificuldades que nós passamos, existem outros tantos que passam? Na verdade, lógico que nós somos entusiastas das causas ambientais e sociais, porque isso aqui ele envolve a questão social e ambiental. Mas o que a gente percebe é que nós estamos numa evolução. É um pouco preocupante aqui no Brasil, Fernando, porque nós temos algumas estatísticas que mostram que a gente está muito atrasado. E as políticas ambientais, elas não avançam. Então, eu fico muito feliz de ver um legislador jovem como você preocupado com isso. Bem jovem. Bem jovem. Bem jovem. Não tão muito, mas é jovem, né? Mas, veja bem, é muito importante isso. E vou dar um exemplo do que ouvimos num evento recente sobre sustentabilidade. Diz, nesse evento, que na Europa, o nível de consciência ambiental bate os 85%. Tudo isso? E no Brasil, nós não chegamos a 4%. Então, talvez isso já dê um parâmetro para você do que nós temos pela frente. Vamos repetir. Na Europa, 85%. 85% das pessoas se preocupam com o meio ambiente. De nível de consciência ambiental. Nível de consciência ambiental. Sim. E no Brasil? 3,8%. 3,8%. A gente não passaria em nenhuma provinha de Enem. Aqui, ó, a Sandra dizendo, na minha opinião, se não começar cedo nas escolas, demorará anos. Sim, e as escolas, elas têm feito uns trabalhos significativos. Tá tendo? Está tendo as escolas de educação infantil, se a gente for fazer as visitas e tal. Agora, eu queria fazer um alerta também para as universidades. E eu tenho viajado o Brasil todo e tenho feito e falado sobre isso, essa observação. Nós temos faculdades que têm engenharia ambiental, gestão ambiental, direito ambiental,
mas não faz gestão do resíduo dela. Então, nós ensinamos a fazer, mas não fazemos. Volta naquela história de falar é fácil. O problema é fazer. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E até vou fazer um convite para você, Fernando, até para você nos ajudar nisso. Vamos dar uma andada aqui em Sorocaba para a gente constatar isso. E a gente podia convidar gestores para constatar isso. Então, veja bem, gente, olha, eu acho que vocês já depararam com uma situação que é a seguinte. Vocês já separaram o lixo reciclável na casa de vocês? E depois vocês põem lá na frente, na rua? E vocês já se decepcionaram? Porque esse lixo foi coletado e misturado. Agora eu, como vereador, não posso dizer a você, posso dizer com certeza. Sim. Não funciona a nossa coleta. Quer dizer, a nossa coleta, nossa coleta de reciclados funciona muito devagar na nossa cidade, Poiato. Nós temos que incrementar políticas públicas para que isso possa ser mais forte, Poiato. Poiato, quantos por cento do lixo reciclável de Sorocaba ele é reciclado? Olha, as informações que eu tenho é que Sorocaba chega a 5, 6%. 5, 6%. 6%, mas eu vou falar com sinceridade. Eu não sei se esse número é correto. Eu acho que não é. Se tiver alguém aí que possa passar essa informação correta, por favor. Mas, olha, no Brasil, a gente diz a lenda que nós chegamos a 8 ou 9% de lixo reciclável. Nós temos cidades muito evoluídas, mas a gente está muito aquém do que é preconizado. E vou falar o número que a ONU preconiza. A ONU fala em reciclar 70%. Reciclar 70%? 70% e mandar para o aterro 30%. Nós não chegamos nem a 5%, 6%, só para dar uma ideia de como que a gente está. E qual que é a consequência dessa falta de políticas públicas recicladas? Poxa vida, você me dá cada deixa, Fernando, que é muito grande. A gente, nas palestras, a gente fala um pouco sobre sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela diz que nós precisamos manter o equilíbrio sobre os processos econômicos, sociais e ambientais. Hoje, nós estamos focados muito nas questões econômicas. Tudo eu preciso construir, eu preciso trazer empresa, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso... E as pessoas não estão vocacionadas para que esse crescimento traga bem-estar social e nem proteção ambiental. Falando nisso que nós estamos conversando aqui, se eu tiver um olhar do ambiental, a sociedade vai começar a ver que o ambiental já está gerando problema econômico. E esse econômico, eu não consigo pagar, ou começa a ficar mais caro, está gerando problema social. Então, essa inversão de observação é que nós temos que acentuar junto a gestores e junto à sociedade. Por quê? Os aspectos ambientais já estão, mas vão gradativamente gerar mais problemas econômicos. Isso é. Olha a questão, e ninguém tem consciência disso. Olha a questão da água, nós estamos passando por momentos difíceis com água, recursos hídricos. Nós estamos numa crise hídrica desde 2014. Os nossos reservatórios, neste momento, estão baixíssimos. Né? Talvez não se fale muito, mas quem trabalha na área sabe. É preocupante. E se nós formos buscar água lá no Amazonas, quanto vai custar a água aqui para nós, que hoje nós pagamos um litro R$ 2,30? Quanto vai custar essa água? A gente tem que pensar nisso. Políticas públicas, é sabido disso, não tenho essa preocupação de falar, para a questão da água, elas ficaram mais de 30 anos sem ter investimentos. Entendeu? E a crise chegou. A questão dos resíduos sólidos, nós podemos dar exemplo de Sorocaba. Sorocaba não conseguiu licenciar o aterro sanitário. Nós não mandamos o lixo para Iperó? Quanto custa mandar o lixo para Iperó? Faz uma pesquisa de quanto era e quanto é e quanto vai ser. Porque daqui a pouco Iperó vai estar com o aterro também lotado, nós vamos ter que achar outra cidade para mandar. E cada vez mais caro. E cada vez mais caro. Então, veja bem, é um problema ambiental que gera um problema econômico e isso vai ser repassado nos impostos. E não é um problema social também? Muito. Essa link que é muito legal quando a gente faz as palestras e fala, ó, o exemplo é esse que a gente está dando para vocês. E é a mesma questão do clima. Vocês não têm ouvido falar que hoje teve uma reunião dos chefes de Estado na Dinamarca, aí no outro ano é na Suécia, mas vocês veem a resposta? Foram lá para assinar um tratado. Faz 30 anos que não se assina um tratado. O que você espera do ano que vem com o clima? Vocês estão percebendo que está esquentando? Fiquem tranquilos, vai esquentar mais, porque também ninguém está fazendo nada. Será que não está fazendo nada? Não, tem muita gente fazendo sim.
Só que tem que ser mais rápido. Tem que ser mais gente e mais rápido. Mais gente, mais rápido. E políticas públicas viabilizando, porque as pessoas têm que fazer o certo. E olha o contraditório. Nós temos as políticas ambientais mais sofisticadas do mundo. Brasil? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos é excelente. Nós temos logística reversa, certo? Então, nós temos planos de gestão sofisticadíssimos. Mas o que acontece? O que acontece? Nós não praticamos. Então, Fernando, em seu nome, eu falo assim, em nome de colegas que trabalham na área. Nós temos profissionais fantásticos em Sorocaba, na região de Sorocaba, em São Paulo, no Brasil inteiro, e que se debatem sobre isso. Mas nós não temos olhos para isso. Eu vou dar uma dica. Vê a verba que a Secretaria de Meio Ambiente de Sorocaba tem para atuar. Pequeno demais. Não tem, entendeu? Aí a gente está falando de Sorocaba, que é uma cidade sede regional. Aí vai andando mais para o interior, você vai vendo, gente... Nem Secretaria de Ambiente tem, né? Não tem. Quando a gente vai falar de um plano de trabalho lá para educação ambiental, é uma dificuldade para sair um contrato. Os caras querem, certo? Mas não tem dinheiro. Inclusive, eu vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Gessé Loures, nosso secretário de Ambiente. Gessé, olha, eu tenho que fazer uma menção ao Gessé e fazer um agradecimento público para ele no seguinte sentido. Nós começamos o nosso trabalho aqui em 2010, né? E nós tínhamos, né, na época, o pensamento de que essa usina e essa referência ambiental fosse aqui em Sorocaba. E o Gessé foi a primeira pessoa que tomou conhecimento do nosso trabalho. E tentou por várias vezes implantar, não conseguiu por motivos outros. Mas quando ele pôde, ele viabilizou essa entrada desse programa, que foi uma vitrine para a gente levar para outros lugares. Eu tenho um agradecimento enorme, pela cidade de Votorantim, que nos acolheu e que nos acolhe, mas eu também tenho que fazer menção a essa oportunidade que o Gessé nos deu, da gente poder ampliar e dar mais visibilidade ao nosso trabalho numa cidade que é reconhecida pelos trabalhos ambientais. Então, gente, é isso que a gente precisa. Porque nós não somos adversários, né? Nós trabalhamos em conjunto, né? Porque as parcerias precisam existir. Vamos lá. Pessoal, quero só dizer para vocês que está chegando agora. Sim. Caiu, travou. Tinha muita gente, muitos comentários e travou o computador. Sim. E aí caiu o link e agora retornou, mas retornou já no finalzinho. A gente está já encerrando aqui, só dizendo da Soninha Paz, nossa grande historiadora, mudanças de conceitos. É um problema de saúde pública. Sim. E tanto que é um problema de saúde pública, que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo firmou uma parceria com a gente agora. De saúde? Eu fiz uma palestra, a questão de 20, 30 dias atrás, lá na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e foi via web transmitida para repartições públicas do Estado de São Paulo inteiro. Então, está existindo um engajamento e um entendimento diferente. Por quê? A lei antifumo, certo? Ela não diz que as pessoas não podem fumar ali. Elas têm que fumar em locais abertos e tem que fazer o descarte correto. A lei antifumo, ela não contempla descarte. Ela só olha para a saúde. Entendi. E nós não podemos mais olhar só para o umbigo. Tá certo? Porque eu crio uma solução para mim, mas eu criei um problema para o outro. Então eu preciso chamar o outro para minimizar o impacto dele. E nós temos que juntos achar um caminho. E veja bem, o nosso trabalho mesmo, ele está em desenvolvimento. Toda hora nós estamos criando situações novas para melhorar. E eu peço o entendimento dessas pessoas que às vezes não entendem, que tenham um pouco mais de paciência, mas participem colaborando. Façam críticas, sim, para a gente melhorar. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Lógico. Né? Mas vamos ser mais participativos, porque o problema é sério. A questão ambiental é séria e a gente precisa estar atento a isso. Agora, bem lembrado pela Soninha, que a gente precisa de ações conjuntas, poder público, todas as secretarias, não é só o meio ambiente, e a comunidade. Olha o que eu vou falar para a Soninha. Hoje, Soninha, de manhã, eu fiz uma palestra no CRAS do Cajuru. Semana passada, eu estava no Instituto Câncer, em São Paulo. Mas na outra semana, eu estava numa empresa aqui em Sorocaba que trabalha com a gente. Então, veja bem, nós mobilizamos o setor público, o setor privado, temos parceria com o meio ambiente e faço palestra por meio ambiente e para a ONU Meio Ambiente. Esse trabalho que a gente está realizando, a gente consegue envolver toda a comunidade. Junto com o Rotary Novos Tempos, que é só de mulheres aqui em Sorocaba,
fizemos uma atividade na Praça da Vila Jardim. Então, veja bem, que nós estamos em todo tipo de segmento. E é exatamente isso que ela fala. E obrigado por seu comentário também, Soninha, porque a gente precisa mostrar isso para a sociedade. Renato Proença está dizendo, traga uma palestra do Poiato aqui na Associação Amigos de Bairro da Vila Coloral. As pessoas da comunidade precisam ter mais consciência. E fiz uma pertinho da Vila Coloral, que é ali no Jardim João Romão, é isso? É. Fiz uma agora... Território Jovem. Sim. João Romão, nosso vereador aqui, o Vanderlei Diogo. Vanderlei Diogo, parceiraço. Ele também. É o xerife lá. Um abraço, Vanderlei. Parabéns pelo trabalho. Daia! A Daia é assessora do Vitão do Cachorrão. Nosso gigante Vitão dos votos. Estamos encerrando. Aí o Rodrigo Alcântara mandou isso aqui, ó. Quem quiser ver a live completa, entra amanhã no nosso canal do YouTube Fernando Diner. Fernando com 2 R. Olha aqui, Poiato. Sim, bacana, hein? Que estará lá. Essa e todas as outras lives que fizemos. Poiato, a gente tinha assunto aqui para discutir por vários dias. Sim. Infelizmente, a live nossa foi interrompida e as pessoas estão reconectando agora, mas infelizmente já estamos no fim. Quero agradecer aqui a participação de todos e dizer, Poiato, que você é uma referência. Você falou que você não é um ambientalista, né? Você é um nobre lutador pela causa, né, Poiato? Exatamente. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Poiato? Olha, começou a chegar um monte de coisa aqui agora. Poiato, você é um grande abnegado, parabéns. A Ana Carolina dizendo, o descarte incorreto de bitucas inclui todos do ciclo tabagismo. A Lúcia. Ô, Lúcia, meu bem, estamos todos juntos. A Luciana aqui dizendo, me lembro quando o projeto começou, chegou humildemente com o próprio Poiato fabricando manualmente as caixas e contando pra gente suas experiências, cheio de amor. E só fazer um comentário. Estamos agora conversando com Portugal, França, Itália. Estamos com convite para o Congresso de Gestão de Resíduos da África. Estivemos em Dubai para o Fórum de Gestão de Resíduos. Olha só, cara! Entre as 15 inovações tecnológicas do mundo, e nós representamos o Brasil, porque era inovação tecnológica na área ambiental, mas com responsabilidade social associada. Você já avançou no mundo, Poiato? Estamos, graças a Deus, estamos andando. Dá um recado, então, para os que estão acompanhando. Eu gostaria de dar um recado, porque muita gente ainda não conhece o nosso trabalho, e pedir uma gentileza para todas as pessoas que estão aqui conectadas. Por favor, visite o nosso site, e no nosso Facebook, Instagram, vocês vão ver todas as atividades que nós realizamos, e vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver lá. Então, o nosso site é www.poiatorecicla.com.br. E no Instagram ou Facebook, Poiato Recicla. Na primeira página do nosso site tem um programa chamado Cidades e Soluções da Globo News, com André Trigueiro, e vocês conseguem ver toda a nossa operação, vocês vão ficar maravilhados que vocês vão ver, inclusive as atividades escolares que a gente realiza. Então, essa gentileza, curtam, e se vocês gostarem, multipliquem, porque nós estamos precisando de multiplicadores para a gente promover qualidade de vida no mundo. Estou sabendo mais uma aqui, você foi um dos palestrantes no Rio Mais 20? Nós estivemos na Rio Mais 20, fomos contratados pela Rio Tour em 2012, fizemos a apresentação lá, foi um sucesso total. Estivemos nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. Nas Paralimpíadas fiz palestras no Museu do Amanhã. Nossa, história para a gente contar e dados são infinitos. E nos principais eventos de sustentabilidade no Brasil. O último foi agora, lá em Brasília, com a agenda A3P do Ministério do Meio Ambiente e o ONU Meio Ambiente. Foi a premiação nacional dos projetos de sustentabilidade no Brasil, que o Ministério e a ONU promovem. Então, nós fomos convidados, estávamos lá, e hoje nós somos referência dentro da Agenda 3P. Se vocês entrarem no Facebook, vocês vão ver a foto minha com o ministro do Meio Ambiente e também com o presidente da ANAMA, o senhor Rogério Menezes, que é secretário de Meio Ambiente de Campinas também, que é um fanzaço do nosso trabalho. Então, coisas para falar a gente tem. Tá aqui, mandaram aqui, olha, só, o pessoal vai buscar mesmo. Obrigado, Alexandre. Poiato Recicla. E uma coisa importante para falar também, a nossa empresa é Portas Abertas, nós temos mais de 570 TCCs publicados, então nós recebemos aqui gestores ambientais, visitas técnicas das empresas, nós temos alunos de ETECs, FATECs, escolas municipais, estaduais, que fazem seus trabalhos lá, nós recebemos alguns alunos em sábado, inclusive os que trabalham,
para que possam efetuar seus estudos e eles saem de lá encantados e viram amigos e multiplicadores desse processo. Pessoal, chegando ao fim da nossa live, eu também queria mais um pouquinho, Lu. Tá muito bacana. Olha lá, o Soninha, agradeço por esse encontro maravilhoso. Gente, vocês estão vendo que essa nossa live, ela é para chegar até você, da maneira que você tem que conhecer esses programas, essas pérolas. Até então, muitas pessoas não conheciam o que o Poiato faz com essas bitucas de cigarro, que enlouquecem o nosso mundo, que deixam o nosso mundo mais feio, mais fedido, mais tudo. E também, Fernando, uma informação. Tem muita gente que liga para nós para vender as caixas. Porque, lógico, nós viramos referência mundial, todo mundo quer usar a nossa caixa. Só que nós não vendemos caixa. Por quê? Nós fazemos gestão de resíduo. Se nós vendermos caixa, as pessoas jogam as bitucas e o cidadão joga no lixo. Então, a preocupação é outra. A preocupação é com o lixo e não com a lixeira. Então, nós temos que reverter isso. E queria aproveitar, Fernando, para fazer um agradecimento muito grande por essa oportunidade que você nos dá. Porque a gente sabe da referência que você é e de que onde que nós atingimos o seu público. Então, muito obrigado e conte comigo nas suas atividades aí. E no que eu puder ajudar, a gente vai estar junto. Poiato, sem conhecer todo o seu currículo, eu já não deixava você em paz. Agora que eu conheço o seu currículo, você não vai sair de perto nem por sonho. Nem por sonho. Pessoal, acompanhe a nossa live. Amanhã, a partir de amanhã, estará disponível nos nossos canais, nos nossos canais de YouTube. Poiato, você realmente é uma referência. A gente vai voltar a falar mais sobre isso. Ó. Vê se sou eu que estou falando, que estão pedindo. Ó. Sim. Mais um pouco. Muito obrigado, tem muita gente ainda que não conhece. Sim. Mas, infelizmente, pessoal, nossa live é estritamente de 1 hora. Obrigado, Daya. Então, Poiato, quero que você saiba que essa é a nossa obrigação. Você, eu, temos uma obrigação de transmitir os nossos conhecimentos para todos. Sim. Conhecimento não é reserva de mercado. Nós precisamos dividir. Nós não podemos guardar nada daquilo que possa contribuir para a construção de um mundo melhor. Então, Poiato, nós temos aí uma missão, você colaborando cada vez mais com o meio ambiente, levando para as pessoas, para as escolas, para as empresas, para os poderes, todos os poderes, que nós temos que despertar a consciência. E você faz a sua parte, eu faço a minha, e você que nos acompanha também tem a obrigação de fazer também a sua. É isso, Poiato? Exatamente. E aproveitando, nós estamos falando de bituca de cigarro, é para dar um exemplo. Lembrem das tampinhas de garrafa, das garrafas PET, do saquinho plástico. Vamos fazer de novo? Certo? E de todos os resíduos que são jogados aleatoriamente nos ambientes. E fazendo jus também a todos os colegas, inclusive da Secretaria de Meio Ambiente de Sorocaba e de toda a Secretaria de Meio Ambiente da região metropolitana, que se esforçam e se descabelam para fazer jus às suas atividades. Então, eu tenho certeza que a gente teria aqui um grupo de notáveis na área ambiental, né, que podem trazer muitas informações úteis para a sociedade. Começamos com a nossa lei de bitucas de cigarro, com a nossa lei de canudos plásticos, aí fomos para bitucas de cigarro, e aí, de novo, Poiato, fala aí, ó. Os 10... Sim. Os 10 itens que mais... Os de cigarro, as bitucas de cigarro, primeiro. Os 10 itens que mais encontrados... Os 10 itens mais encontrados nas praias de todo o litoral brasileiro, certo? E isso é transferido também para as cidades. Filtros de cigarro, tampas de garrafa, canudinho plástico, garrafa plástica, embalagens plásticas, copos e pratos plásticos, garrafas de vidro e pedaços de isopor. É o que é mais comum encontrado em todos os lugares. Lembrando que chicletes também é lixo, e nós tivemos uma atividade numa escola e nós pedimos para os alunos virarem as carteiras. Pasmem que nós tínhamos 50 alunos e tinham 27 carteiras com chicletes grudados embaixo. Eu acho que eu já fiz isso, Poiato. Meu Deus do céu. Mas não é certo. Essa é a proposta de mudança de comportamento que a gente preconiza. Pessoal, indo embora,
Pessoal, obrigado. Poiatão. Boa noite. Obrigado, Fernando. Obrigado mesmo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Marcelinho e a sua assessoria toda. Todo mundo aqui acompanhando, todo mundo... Agora, o mais chique de tudo era ninguém fumar, né, Poiato? Não, o ideal é que as pessoas não fumem, porque, na verdade, a única indústria do mundo que mata o seu sócio é a indústria do tabaco. Olha, essa última estatística que saiu da Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, Fernando. 2 anos atrás, as crianças começavam a fumar com 13 anos. A última pesquisa diz que baixou para 11 anos. 11 anos? 11 anos. Quem começa a fumar, vai fumar a vida inteira. É muito difícil conseguir parar de fumar. Existe tratamento médico, existe ajuda de remédio, às vezes psicólogo, mas se você puder evitar isso, seria o ideal, mas gente. É difícil, né, Poiato? É muito difícil, e a sociedade médica se descabela. Aliás, Fernando, acho que vale a pena falar aqui, não sei como está o tempo aí, negócio, mas olha, tivemos atividade agora com a Secretaria de Saúde, e lá no Ministério da Saúde, em Brasília, e foi passado o número de gastos com tabagismo no Brasil. 57 bilhões é o custo do tabagismo este ano no Brasil. Gente, tabagismo é a doença número 1 evitável no mundo. Evitável por quê? Eu fumo porque eu quero, ou para satisfazer o vício. É muito difícil, mas eu posso trabalhar e separar de fumar, ou não chegar ao vício. Então, 57 bilhões, Fernando, dá para fazer muita creche, dá para fazer muita escola e qualquer outra coisa que queira fazer. Mas a gente não pode mais suportar isso. Sabe por quê? O ano que vem não vai ser 57 bilhões, vai ser 60 e tanto. E sabe no outro ano? 70, e depois 80. E sabe quem vai pagar essa conta? Todos nós, cidadãos. Ela é rateada. Não, principalmente quem paga é o fumante com a saúde. Não, isso ele vai. Ele, em algum momento ele vai morrer, ele vai sofrer com isso. Isso é claro para todo mundo. Ninguém tem dúvida. Eu tinha um tio-avô, Poiato, que eu acompanhei a morte dele. Ele fumou 50 anos. Aí ele tinha parado de fumar, fazia 15. Sim. Aí veio o enfisema pulmonar. Poiato, ele falava assim, gente, pelo amor de Deus, tanto ar nesse mundo, eu não consigo tê-lo. Sim. Ele não conseguia respirar. Então eu presenciei isso. Eu sou um ex-fumante, tá? Quero aqui dizer para todos, eu fumei acho que uns 20 anos da minha vida. Parei de fumar já faz acho que uns 15 anos. E eu sei o quanto é difícil realmente de parar de fumar, mas eu, graças a Deus, consegui, eliminei o cigarro da minha vida e tenho certeza que todo mundo consegue. Poiato! Lembrei de mais uma coisa, que é importante, vamos convocar esse povo que está aqui, tá certo, Rodriguinho? Olha aqui, ó. Eu vou atropelar o Fernando. Vem aqui, Rodrigo. Porque, na verdade, assim, nós estamos programando uma audiência pública aqui em Sorocaba para o mês que vem, e nós vamos estar falando exatamente sobre este tema aqui. Então, nós vamos estar falando dos impactos do cigarro no meio ambiente, e nós vamos estar falando também nos aspectos da saúde. E nós teremos aqui uma convidada, ou 2 convidados, muito especiais. Doutora Sandra, que é a coordenadora estadual do CRATOD, que é quem gerencia os problemas de álcool, drogas e tabaco no estado de São Paulo. É uma autoridade no assunto para falar isso de saúde. E também o doutor Márcio Souza, que ele é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele é diretor do Departamento de Tabagismo da Sociedade e também é o diretor do Departamento de Tabagismo do Instituto Dante Pazanese, que é uma escola de referência em cardiologia, e não tem para ninguém. Então teremos esse tripé. Nós vamos passar aqui a data, vamos fazer no próximo mês, vai ser um negócio sensacional. Sim. Olha a nossa live, começamos a falar sobre canudo plástico, bituca de cigarro, reciclagem, saúde, cidadania, educação. Olha que tá envolvido na brincadeira. E agora estamos até falando aqui de enfisema pulmonar. Gente, boa noite. E não pesa nem meia grama, hein, Fernando? Você tá vendo? Como que pode? Uma bomba, né? É uma bombinha tóxica. Gente, boa noite. Poiato, valeu. Pessoal, boa noite, obrigado. Gente, valeu. E até a próxima quarta-feira com mais uma live. E para mais sucesso do que isso, não sei. Vamos trazer aqui, acho que na próxima, o Keith Richards, né? Elton John. E, pessoal, vamos trazer alguém aqui. E se vocês quiserem nos encontrar, o Fernando vai me levar agora numa churrascaria aí e tal. Vamos, vamos. Valeu, gente. Foi combinado isso, não foi?